Olá, tudo bem? Meu nome é Yuri Ribeiro, sou coordenador de educação do time da Sejunta e bem-vindos a mais um Sejunta Cast, o seu podcast de tecnologia. Hoje, com um tema super especial sobre o aplicativo Sisó. Então vamos falar como esse aplicativo, esse super app, pode nos apoiar a impulsionar o aprendizado e a comunicação inclusiva. E para isso, nós convidamos duas integrantes da escola Beacon School e também conto com a minha parceira de bancada, Bianca. Se quiser se apresentar primeiro, Bi, fica à vontade. Claro, bom dia, boa noite. Eu sou a Bianca, eu sou bacharel e licenciada em Ciências Biológicas. Atualmente faço parte do time de Apple Professional Learning, Specialist no Brasil, e sou especialista de educação na Sejunta. Um super prazer conversar com vocês duas. Fiquem à vontade para se apresentar também. Legal, obrigada pelo convite, primeiramente. Eu sou a Maria Eduarda, eu sou coordenadora de EdTech e TE, né, na Beacon School, e é um prazer estar com vocês. Eu sou a Ana Helena, mas todo mundo me chama de Aninha. Eu tô na Beacon agora como professora, mas já fiz pós em educação inclusiva, então, como você comentou, e neurociência. Então, E bacana, acho que então. o papo É vai a ser pessoa para falar sobre isso, né? Bacana. vai ser legal. Bacana. E Aninha, pode chamar de Aninha? Pode. E eu sou Duda, né? Duda. Bacana. E queria trazer então a nossa pergunta do tema. Mas não, antes de trazer a pergunta do tema, gostaria de explicar para o nosso público o que é o aplicativo Sisó. Aí eu queria escutar primeiro você, Aninha, depois a Duda, para contar pra gente. Tá bom, claro. Eu acredito que o aplicativo é uma forma da criança ter sempre o seu histórico e ter agency, que a gente fala que é essa responsabilidade deles dentro do processo. Então, eles são responsáveis por esse registro, e daí, sei lá, o Eduardo, de 30 anos, poder voltar e rever as atividades que ele fez com 5, eu acho que é uma coisa muito importante. Isso que você falou é curioso, né? Me remete até minha infância, porque meus pais, por exemplo, eram daqueles que guardavam essas Sim. atividades. E acabou se perdendo com mudanças, com Sim. outras coisas. Então, ter um aplicativo que nos apoia isso é muito importante, né? Sim, com certeza. E o Sisó, ele é super intuitivo. As crianças gostam muito. Então, a gente pode gravar vídeos, áudios, desenhos, enfim, a gente vai mostrar um pouquinho dele. Ah, legal. Aqui E também. tenho certeza que todo mundo quer ver, porque é realmente um desafio quando a gente pega a educação infantil, encontrar um app que a gente pode oportunizar esse aprendizado, principalmente com os pequenos. E pela fala de vocês, imagino que vocês veem essa oportunidade com o Sisó. Sim, acontecendo todos os dias. Ah, que legal. Bacana. E daí até trago perguntas sobre o tema. Vocês enxergam, por exemplo, impulsionando o aprendizado e a comunicação inclusiva? Eu acredito que a partir de todas as ferramentas que o aplicativo tem, ele dá a oportunidade de que ele seja acessível dependendo do que a criança tem como necessidade. Então, de alguma forma, ele te traz essa possibilidade. E depende da mediação do professor para isso. Entendi. E aí, como que apoia essa mediação do professor? Eu acho que a gente sempre... Bom, onde a gente trabalha muito com diferenciação, pensando em plano de ação para cada criança. E daí, de acordo com cada necessidade, a gente cria propostas para isso. Então, se a gente percebe que uma criança vai se beneficiar com o aplicativo de alguma forma, ele tá lá junto com a gente. E no Sisó também tem a possibilidade de criar atividades específicas para certos alunos, né? Então, isso também facilita esse processo. Pegando, desculpa, um pouco da fala da Duda, até quando a gente vai postar uma atividade, a gente seleciona para qual aluno essa atividade vai. Então, também é uma forma da gente garantir que eles tenham propostas diferenciadas. Me parece que isso traz muito essa questão também do ensino personalizado. Então, o app, para o professor, ele também facilita para você poder ter esse olhar individualizado para os alunos? Acredito que sim. Sim, a gente trabalha dessa forma e no dia a dia, enfim, a gente consegue ver que isso realmente acontece.
Muito legal, gente. E, assim, sinceramente, esse início de conversa tá despertando muito o meu interesse. Eu imagino que as pessoas que estão nos vendo e que estão nos ouvindo gostariam de saber mais como de fato a gente pode trabalhar dentro do CISO. Então, pensando nisso, eu queria saber se vocês podem mostrar um pouquinho pra gente Sim, sobre podemos. como acontece o aplicativo, como ele é utilizado no dia a dia. Na escola a gente usa do G1 ao Year 2. Então, na educação infantil, até a segundo ano do Fundamental 1. E começamos o uso na pandemia, na verdade. A nossa diretora, ela é de fora, então ela já conhecia o app. E como uma oportunidade de trabalhar também o portfólio. Ele tem essa vantagem, né? Então, durante a pandemia, ele foi implementado na escola. Sim, e a gente ainda utiliza. Então, vou mostrar para vocês, por exemplo, como uma criança faz uma postagem. Legal, eu Posso acho começar assim? que pode sim. Só quero lembrar ao público, quem estiver assistindo a gente e puder dar essa força, deixar seu like. Quem estiver assistindo no YouTube, né? Poder ativar o sininho, seguir a gente. Quem estiver também no Spotify, Apple Music, não deixar de seguir a Se Junta. Porque do nosso lado a gente vai tentar sempre oportunizar grandes aplicativos que envolvem tecnologia e educação. E um outro ponto, Yuri, que eu acho interessante para esse momento, se você está nos assistindo pelo YouTube, que tal baixar o aplicativo CISO e ir acompanhando com a gente o uso desse app? Acho que pode ser uma experiência, no mínimo, muito interessante, visualizar um pouco na prática, Sim, né? sim, Já é possível. manuseando o dispositivo, porque ele está disponível para download de forma gratuita, né, Sim, meninas? em 2018 eu já usava como professora, 2019, e aí a escola implementou em 2020. Então, testem que vale a pena. Então, agora eu vou mostrar como que uma criança faz o post pelo aplicativo. A gente trouxe alguns prints para umas capturas de tela, para que todos pudessem ver o caminho. E daí, como a Bianca até mencionou, quem quiser experimentar em casa aí com a gente, sinta-se à vontade. A gente sempre coloquei a setinha do add, que seria adicionar. Aí a gente coloca Add to Student Journal, então... E Aninha, só uma dúvida, Claro. Esse app ele tá disponível assim, além do iPad para iPhone? Sim, E eu ele tenho, por exemplo, no meu celular, então eu acompanho as respostas das famílias, das crianças pelo meu celular, mesmo que eu não esteja com o iPad da escola. Que bacana, é possível, por exemplo, acompanhar por um site também? Sim, a gente tem no computador também. Isso, Que legal. via navegador e aplicativo. Ele é universal mesmo, né? Sim. Sim, Bacana. a gente tem todas as formas possíveis. Uhum. Então, o Add to Student Journal, que seria adicionar ao jornal de cada criança. E daí, quando a gente abre o formato dessa postagem, ele te dá todas essas ferramentas. Então, pode ser uma foto, um desenho em que você consegue fazer montagens, tanto de foto com vídeo, ou a gravação de um vídeo. E quando é a foto, por exemplo, a criança pode depois, em cima da foto, gravar um áudio, gravar um texto. A gente, como professores, a gente pode gravar uma explicação embaixo, como se fosse um resumo do que seria aquilo, sem interferir na postagem da criança. Um upload, que a gente pode também fazer essa montagem. Pode ser uma lista ou até um link. Então, algumas atividades durante a pandemia que a gente postava um vídeo, a gente conseguia fazer tudo por aqui. Que demais. E pro professor deve facilitar muito, né? Porque diferentes tipos de abordagem no mesmo aplicativo ajuda muito. E pelo que entendi, não é só, por exemplo, foto pela foto. Essa foto também tem uma interação. Sim. Eu vou até abrir, por exemplo, a tela que eu mencionei, que pode ser um texto, pode ser a gravação de um áudio, quando a gente coloca a foto, pode ser uma foto tirada na hora, uma foto que a criança já tenha tirado no iPad, ou até aqui, a gente pode pôr um fundo, que eu vou mostrar alguns exemplos também. A gente pode fazer com que essa interação tenha um intuito, né, um objetivo de fazer esse registro, que a gente chama de documentação, tanto pelo aluno quanto por nós mesmos. Então, é realmente bem universal o aplicativo. E aí, como que o professor ele pode fazer também para acompanhar? Por exemplo, você inseriu a foto ali, ele consegue ver o feedback dos alunos, dessa distribuição de tarefas que ele fez? Sim, a gente tem até, quando a gente coloca, por exemplo, uma atividade para ser realizada,
ou em casa, com a família, ou de repente uma pesquisa dentro do que a gente está investigando. Até a Duda trouxe também acho que seria isso, né? Então a gente consegue ver, Duda, se você quiser explicar um pouquinho. Aqui, nessa terceira abinha, né, de progresso, então o professor ele consegue visualizar todas as atividades que foram feitas dentro de uma determinada data, né, ali que a gente pode selecionar, e aí ele consegue ver quem fez, quem não fez, se está em progresso. Então, nesse caso aqui, os 3 alunos fizeram as atividades propostas. Cada abinha dessa no canto direito aqui, cada uma tem uma função. Sim. Isso. O journal já são as atividades que os alunos já fizeram. Por exemplo, essa pesquisa. A gente mandou de acordo com a pergunta para esse grupo de alunos, e daí vai para casa. E a partir disso, eles fazem a pesquisa com os pais e dão a devolutiva. E, inclusive, é muito interessante, é um ponto do aplicativo, que ele só vai para o journal quando a gente dá accept, que é aceito. Então, também, se tem alguma coisa que não seja apropriada, se tem algo que não está realmente terminado, a gente devolve para o aluno ou não aceita, se não for apropriado. Então, realmente, só vai para o journal o que a gente colocou como tá tudo certo. E daí a gente consegue também fazer essa visualização pela outra parte em que mostra se foi devolvido a atividade, a pesquisa ou não. E você pode dar um feedback também para o aluno, escrito ou por meio de áudio. Dentro da ferramenta. Sim. Legal, gente. Então, o Journal, a página principal do CISO, basicamente vai ser esse diário onde a criança consegue visualizar e acompanhar as atividades que foram feitas ao longo de um tempo, né? Então, não sei, ao longo de um ano ou ao longo de 4 ou 5 anos. Você falou que trabalha do G1 ao Year 2, então a gente consegue ter essa visualização a longo prazo. E eu acho que, assim, isso seria fantástico, né? Eu gostaria de visualizar as atividades que eu fiz no ensino infantil. Imagino que seja algo bem interessante da gente ter. Sim, uma das coisas que vocês citaram é essa questão de aceite do professor. Porque, como família, assim, eu imagino que é muito preocupada com questões de segurança e privacidade, principalmente dos pequenos, né? A gente tá falando ali de educação infantil, por exemplo, que são muito pequenos. E como que vocês veem isso dentro do app? Se só é respeitado do aluno? Como que vocês veem essa questão de segurança? Funciona super bem. A gente tem, assim, poucos problemas, né? E quando acontece, é isso que a Aninha falou. O professor manda de volta e o aluno refaz. Então nunca é compartilhado para os outros. Por exemplo, um aluno fez alguma brincadeirinha ali de mau gosto. Não é todos os alunos que vão visualizar. Não, ele tem essa possibilidade também de um aluno poder ver o que o outro fez. Então, ali nos ajustes, a gente consegue fazer essa mudança. Isso dá uma segurança também para as famílias, né? Porque elas sabem essa forma que funciona, então deve dar muito mais segurança para saber que o filho deles tá mexendo num app assim que, se acontecer alguma coisa, vai ser apagado, vai ser notificado. Sim. Eu acho que em relação à segurança, esse aplicativo é muito completo, porque ainda mais na educação infantil, a gente não quer que as crianças tenham acesso à tecnologia sem a nossa mediação. E essa coisa do aceitar ou não é importante para isso, para que nenhuma criança fique exposta de uma maneira que não é o que a gente espera, né? Então, a gente é muito cuidadoso também com o que a gente aceita dessas produções. E uma coisa legal que você comentou, essa possibilidade também das famílias acompanharem o CISO. Acredito que ele seja um aplicativo muito focado para ensino infantil e anos iniciais, né? Pelas ferramentas, pelo modo que as ferramentas são colocadas, e eu tô conseguindo observar aqui. E eu queria saber se vocês podem mostrar um pouquinho sobre como essa visualização das famílias. Então, a criança, ela realiza atividade, vocês, estando tudo ok, vocês aceitam. Sim. Então as famílias conseguem visualizar essa produção posteriormente. Como acontece isso? As famílias acessam diariamente? Vocês podem comentar um pouquinho? O CISO, ele tem a possibilidade dos pais terem o perfil de família. E aí, nesse perfil de família, eles conseguem visualizar. Pode, eu também só queria pontuar que é esse tipo de atividade, então assim, é ao vivo. A criança fez,
decidiu postar com o intuito de mostrar o que ela tinha completado, e daí a gravação do áudio é exatamente a explicação para as famílias do que é aquela atividade, para que o pai entenda qual é o intuito, o objetivo, e se foi difícil, se foi fácil. Então o áudio é também uma ferramenta para comunicar, e eles precisam saber explicar, mas daí os pais vão vendo todas as atividades concluídas, além das coisas que nós postamos como projetos. E daí a Duda tem... Isso. Então, os pais, eles podem acessar o Seesaw como Family. Esse é um print de um celular, né? De uma tela de celular. Então, tem a atividade e aí o pai, a família, enfim, consegue dar um like, comentar, ou nos 3 pontinhos dá para salvar, share. E isso, por exemplo, também é uma configuração que nós conseguimos alterar. Se eu não quero que a família comente, a gente desabilita essa função. E aí, a partir dessa interação, por exemplo, que o Seesaw proporciona, vocês sentem que houve diferente visão da família para a adoção da tecnologia? Visto que é uma idade que geralmente os pais querem que não acessem tecnologia, né? O uso de tecnologias, né, na escola sempre é com uma intencionalidade pedagógica. Então, não é o uso da tecnologia por si só, né? A gente, enfim, tem algo por trás, enfim, a aprendizagem do aluno, né? Então, não temos esse problema, assim. Que bacana. Eu acho que na educação infantil, os pais querem mais saber do que está acontecendo na escola. Então, como a gente não tem reuniões diariamente ou semanalmente, eles perguntam muito. O que está acontecendo na escola? Como meu filho tá? Porque é um momento que a criança vai cortando o cordão umbilical. Então, muitas crianças não chegam em casa contando tudo do que aconteceu. E os pais querem mais. Não, mas me conta, me conta, me conta. Então, eu acho que o Seesaw também é uma forma. E a gente fala com os pais em reuniões. O Seesaw tá aqui para isso também. Para que vocês saibam o que está acontecendo, entendam. E com as fotos e as postagens, é uma forma de você trazer perguntas para as crianças. Nossa, o que você achou dessa atividade? Olha, eu vi que você está aprendendo isso. E se a gente tentar em casa? Então, assim, é uma forma de também as crianças colocarem esse processo para os pais. Então, tem sim a interação pelo aplicativo, mas eu sempre sugiro para os pais, vê com ele, vê com seu filho. Pergunta sobre o que você está vendo, porque é uma forma dele contar um pouquinho mais do que está acontecendo. E aí potencializa, né? Acho que a aprendizagem do aluno com isso, com essa interação dos pais, com o aplicativo, na escola, enfim. Pelo que vocês estão trazendo, é muito mais do que, vamos dizer, a interação com ferramentas de foto, música e vídeo. Me parece que tem essas questões de competências emocionais. Sim. Porque o aluno ele vai participar mais com a família vai poder se inteirar, né, do que está acontecendo. E sobre isso de participação das famílias, vocês sentem com esse apoio do Seesaw, elas se tornam mais participativas? Eu acho que sim. Alguns casos, sim, porque tem algumas famílias que entram todos os dias mesmo e comentam e falam que legal. Então, assim, também, além da gente aceitar as atividades das crianças, a gente aceita esses comentários, mas é uma forma das famílias valorizarem também o processo de aprendizagem dos filhos, de saberem o que está acontecendo e saberem o que a gente fala de agency, que é essa autorresponsabilização sobre o seu próprio aprendizado, é uma forma de troca. Dos pais também conhecerem os seus filhos e saberem o que tá fácil, o que tá difícil, o que ainda precisa praticar. Então, é realmente essa consciência dentro desse processo. E aí, sobre essa autorresponsabilização, até anotei aqui porque eu achei muito legal. E aí se conecta muito a outro ponto que eu gostaria até de escutar mais de vocês, que é a questão de intencionalidade pedagógica. E aí até traduzindo o que é o uso da tecnologia, que é muito diferente do uso em casa. E eu queria que vocês contassem mais sobre isso para toda a comunidade escolar que está nos escutando, sobre essa diferença do uso da tecnologia em casa e na escola. Talvez em casa a criança possa usar mais a tecnologia no sentido de diversão, né? Ver vídeos, jogar, enfim. E na escola a gente tem um outro objetivo com a tecnologia, né? Que é realmente trazer uma aprendizagem mais significativa para as crianças e potencializar, né? Então, a gente tem esse uso diferenciado e poder usar o Seesaw e as ferramentas que ele proporciona, né? Com mídias de áudio, foto, áudio,
a possibilidade de desenhar, né? De fazer, enfim, desenhos. E eu acho que isso ajuda nesse sentido. Eu achei muito legal que você trouxe sobre essa intencionalidade, né? O movimento que eu vejo, já li um pouco sobre isso, é o fato de muitas famílias se sentirem resistentes por associar o uso da tecnologia a entretenimento. Sim. Então, se a minha criança está utilizando tecnologia, logo já me vem na mente o caráter de entreter a criança, né? E na escola, obviamente, pode acabar tendo algum caráter, porque as atividades, elas entretêm de alguma forma, E não mas é proibido se divertir na escola, né? Exatamente. Né? Exatamente. Atividades lúdicas. Mas tá tudo muito atrelado, né? E uma coisa que eu achei muito legal que vocês mostraram foi uma cartela de… Não foi uma cartela de bingo, foi uma atividade desplugada. E assim, é legal porque a gente tá associando a tecnologia digital a uma atividade desplugada. Então não é porque a gente tá usando o Seesaw que todas as atividades são digitais, né? Todas as atividades utilizam recursos digitais. O Seesaw, ele pode servir como um registro desses momentos, Sim. né? Então você falou muito, gravar áudio, então é legal que a criança, ela vai desenvolver algumas habilidades da oralidade, né? Então, eu achei, assim, fantástico essas possibilidades que ele traz. Sim. Eu acho que eu pelo menos vejo o Seesaw muito como documentação. Então, Perfeito. não é entretenimento, é o registro do seu processo. Então, você pode escolher talvez a ferramenta que você vai utilizar para essa documentação, mas nada mais é do que você entender a sua atividade e você conseguir explicar, igual você falou da questão da oralidade, que muitas vezes a gente fala para as crianças, mas você precisa gravar o áudio, porque senão quem for ver não vai saber o que é isso. Você precisa contar o que está acontecendo, né? Eles não estão aqui na escola. Com 30 anos, você não vai lembrar o que você precisou fazer. Então, eu acho que é importante a gente focar também na documentação, que é importantíssimo dentro desse processo. E essa documentação, vocês têm exemplo? Eu tenho, mas eu não sei se eu comento um pouco do que você falou, Bianca, legal. das atividades um pouco desplugadas, Fique né? à vontade. Ótimo. E eu acho que foi muito rico em relação à pandemia. Porque o que eu vou mostrar agora, por exemplo, é uma atividade da pandemia. Então, a pandemia também nos possibilitou, com o aplicativo, uma proximidade que na época a gente não conseguia ter. Então, a gente fazia a explicação para as crianças, com todos os passos. A gente gravava o áudio para que ela conseguisse acompanhar o texto. E depois a gente tinha orientação para as famílias também, de como mediar essa atividade em casa com, né, diferentes estratégias. E o bacana é que já se passou alguns anos e vocês continuaram conseguindo reaproveitar essa atividade, né? Assim, depois a gente pode mostrar a biblioteca. eu E a acho gente que quer ver. Vamos lá. Ó, essa que você falou da forca, acho que não era nem o bingo, acho que era a forca. Ó, então, por exemplo, a explicação com letra maiúscula, que é a que a gente estava trabalhando naquela idade, com todos os passos, então como que a criança faria para nos responder, e daí o áudio gravado e depois as informações para as famílias. Então, materiais necessários, podia ser papel sulfite, lápis ou, de fato, o uso da tecnologia. Então, eles poderiam também não fazer a atividade no Seesaw. Eles poderiam fazer num papel, mas depois a devolutiva seria uma foto. E não necessariamente já no template, nesse layout já organizado para essa resposta, né? Gente, fantástico. E pode servir como um apoio muito grande para crianças que estão na fase pré-alfabetização também, Sim. né? Todos esses recursos de áudio. E sabe uma coisa que eu visualizo aí? É muito sobre a metodologia SAMAR. Porque, né, tá trazendo pro público que é SAMR, que traz as questões de substituição, adição, modificação e redefinição. E vocês, de maneira natural, redefinem uma atividade que só é possível por causa do uso da tecnologia. Então, talvez por isso transparece e fica de uma forma muito clara para as famílias do porquê é importante ter o uso da tecnologia, porque essa intencionalidade pedagógica está muito clara. E fora que na sala de aula é supervisionado, né? O uso de iPads. Então, facilita esse processo, mas ao mesmo tempo o aluno tem autonomia de pegar o dispositivo e ir no jardim gravar. E imagino que nesse meio tempo ele também tá com
o lápis ali, a folha, tudo mais. Quando a gente fala principalmente da pandemia, a gente trouxe várias ferramentas, né, para que continuasse com essa intencionalidade, independente da ferramenta que as famílias fossem utilizar. Mas eu acho que trouxe sim essa possibilidade dessa proximidade quando a gente estava longe, né? Então, da criança ouvir a sua voz, então cada professora gravava com a sua voz, mesmo se a atividade fosse parecida, para que criasse esse contato. Também que eles tivessem autonomia mesmo em casa, então sem depender sempre das famílias. Então a gente passava todas as instruções para que, se a criança estivesse sozinha, ela conseguisse também fazer atividade, porque a gente sabia que naquela época, principalmente, estava todo mundo tentando só se ajustar com o que dava, e eu acho que o CISO nos ajudou muito e deu suporte para que a gente continuasse tendo intencionalidade, trabalhando com o que a gente precisasse, mas que as famílias e as crianças se sentissem acolhidas por essas atividades também. E eu lembrei, eu tinha perguntado de exemplos do portfólio dos alunos que vai para as famílias. É verdade. A Duda vai mostrar como que é criado o portfólio, mas exatamente, são essas atividades que eles postam, então eles sabem o porquê eles decidiram postar, a gente faz essa mediação com eles, e também algumas fotos também que a gente coloca como registros de alguns projetos que a gente realiza em sala de aula. Então, esses são os exemplos que eu falei que dava para pôr foto, texto, você consegue mexer, você consegue tornar isso convidativo, né? Também para as famílias terem conhecimento de alguns projetos. E daí a Duda vai mostrar o caminho para criar o portfólio em si. E lá na escola, acho que é importante falar que nos pequenininhos, né, é mais as professoras que fazem os registros do que os próprios alunos, porque são crianças, bebês sim. praticamente. Sim. Então, a partir do G5, G6, eles já começam a ter autonomia para fazer as atividades sozinhos, tá? É uma ótima consideração, e até trazer também para o nosso amigo que está escutando, que a gente, inclusive, tem alguns exemplos que são mais imagens, porque a gente tomou o cuidado, né, de não ter nenhuma exposição de aluno. Bom, o portfólio, na verdade, antes de falar do portfólio, a gente, quando cria as atividades no CISO, a gente pode organizá-las em pastas. Então, uma das pastas, a gente organiza numa pasta chamada portfólio. E aí tem de math, de português, inglês e aí por diante. Quando os alunos fazem as atividades do portfólio, a professora já cria a atividade dentro dessa pasta. E aí os alunos fazem as atividades e automaticamente já vai para a pasta portfólio. Então, nesse exemplo dessa aluna C, eu cliquei ali na pasta portfólio, selecionei, clico na impressora, ele vai gerar um PDF. E aí esse PDF é mais ou menos com essa capa, tem o nome da criança, e aí ele gera todas as atividades. E tem o QR Code. Então, quem não tem conta no CISO, não precisa, só apontar o celular já acessa. E assim a gente consegue ver atividades que contêm interação, por exemplo. Sim. Então, ouvir um áudio da criança, um vídeo Se da for criança vídeo, pelo QR Code. Exato, você consegue Isso é ver. fantástico. Imagina compartilhar imagina que as crianças compartilhem com as famílias, né? Então, para além do núcleo familiar, mas com a avó, imagina. Eu gostaria de visualizar, pelo menos. Muito legal. Sim, então, todo final do ano, as professoras baixam o portfólio das crianças, que é esse histórico, né, ao longo do ano, das atividades. Nossa, demais, porque esse é um trabalho que, sem o CISO, é muito desafiador para a professora, né? É um caminhão de atividades. Então, ter essa possibilidade, sei que ainda existe o trabalho físico, mas já facilita um bocado, né? Sim, e aí guardar digital, né? Igual você disse, as suas atividades você perdeu todas. Sim. Os cadernos, enfim, e aqui fica muito mais fácil. E o acompanhamento também é mais fácil, né? O desenvolvimento das habilidades e competências, imagino que acaba se tornando mais fácil, porque a gente tem um meio digital para isso. E eu vi em algum momento, algum print, que a gente tem uma aba que se chama Skills, né? Habilidades. Vocês podem contar um pouquinho sobre como acontecem as skills, se vocês utilizam ou não essas skills? Sim, a gente não utiliza na Beacon. Algumas professoras usam, mas são bem poucas.
mas a gente não utiliza porque a gente tem uma outra plataforma, né, por conta da escola CAIB, onde a gente consegue fazer isso. Então, você pode usar ou não, fica a seu critério. E bacana essa personalização do ensino também que você citou, porque imagino que a gente conhece que o currículo IB ele é muito forte e você consegue se conectar um material diferente ao EPSI só também. O que acontece, por exemplo, o portfólio a gente baixa, né, gera esse PDF e sobe no ManageBack, que é o sistema do IB, né? Então, e aí fica esse contínuo, né? Todos os anos os alunos têm um novo portfólio, um portfólio anual. Bacana. E isso que a Bianca comentou das skills, né, habilidades, também é uma função bacana que a gente tem no CISO, porque uma escola, caso tiver interesse, é uma possibilidade dela adicionar ali algumas habilidades, e isso pode facilitar em questão de correção, colocar como se fosse uma rubrica de atividade. Então é mais uma opção Sim. que a gente tem ali dentro do CISO. Como mensagens, né? Então, quem quiser, a família, quiser comunicar com o professor, também tem esse canal. Então também tem um canal de troca de mensagens. Tem. Que bacana. A gente não faz uso porque a gente também tem outro canal de comunicação, senão ficam vários canais e as mensagens se perdem. Mas Sim. também existe essa possibilidade e cada escola pode escolher, né? Se usar ou não. Isso é muito legal que vocês trouxeram. Então, essa possibilidade de personalização do aplicativo, né? Então, o que faz sentido para mim na minha escola, no meu contexto, eu posso adicionar ou não. Então, isso é bem legal. E eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho, que eu vi em algum slide também, a questão da biblioteca de atividades. A gente conversou um pouco nos bastidores antes de iniciar. E eu queria saber se você pode mostrar um pouquinho, Aninha, a Duda também Claro. comentar sobre essa biblioteca e como vocês fazem na Beacon. Eu acho que a biblioteca é um facilitador para todas as professoras e professores que trabalham com esse aplicativo, porque principalmente em relação a cada equipe. Às vezes a gente faz uma atividade muito parecida, a gente personaliza, por exemplo, naquela pesquisa, as perguntas que vão ser feitas, mas ao mesmo tempo o layout, o tipo de atividade, como que vai ter a devolutiva, já está pronto. A gente só reedita. Então, por exemplo, no meu caso, a minha biblioteca em que eu criei as atividades, por exemplo, e daí eu posso compartilhar com as outras professoras essas atividades para que elas mexam ou postem, mesmo que não sejam os meus alunos, para os alunos delas. Como que a gente faz isso? É muito, muito simples. Você pega a atividade em si, clica nos 3 pontinhos e daí coloca em Copy and Edit. Então, é como se você copiasse essa atividade e te dá a possibilidade de editar de acordo com as suas necessidades. Principalmente na pandemia, foi um super facilitador. E quando a gente vai para a biblioteca em si, tem a biblioteca da Beacon. Eu acho que a Duda pode Isso. explicar um pouquinho melhor sobre Que é a isso. segunda aba, né? O School Library. Então, as professoras... Deixa eu voltar aqui. E ali, daquele ponto, tem uma curiosidade. Por exemplo, eu imagino que tem mais de um professor para aplicar o mesmo conteúdo. Então, com aquela opção, a gente consegue facilmente que cada professor Sim. coloque para sua turma. Exatamente. Isso aqui, olha, na última opção, tem a opção de share, né? E aí, essa atividade, ela pode ir para a biblioteca da escola. Então, se a Aninha tá no G6, fez uma atividade e eu tô no Year 2, achei muito bacana e consigo reutilizar se ela colocar na biblioteca da escola. E vocês sentem que essa biblioteca, por exemplo, os professores compartilham? Como é que é isso da Beacon? Eu acho que a gente consegue criar um banco de atividades muito rico, com diversas possibilidades. Então, às vezes a gente fala que a nossa criatividade, a gente tenta, mas às vezes a gente dá uma travada. Se você olha o do outro e fala assim, nossa, não tinha pensado nisso. Então, é realmente muito enriquecedor a gente ter essas diferentes atividades já criadas, porque às vezes é uma atividade que você olhou e te dá uma luz para criar com base em algo muito legal. Então, eu acho que é muito enriquecedor. Eu concordo. Tem uma coisa que eu comento assim com alguns amigos meus, né? Quem já foi em churrasco com o professor sabe que o professor só fica falando de aula, essas coisas, né? E uma questão é que o trabalho do professor, por muitas vezes, é um trabalho muito sozinho.
por causa das 40 horas semanais, 44 horas semanais que a gente tem de aula. Então a gente precisa pensar no conteúdo de uma maneira ali solitária que não tem tempo de troca com outros professores. Então essa biblioteca, eu imagino que o professor, naquele pouco tempo que ele tem, ele pode consultar uma atividade que nem necessariamente é do conteúdo dele, mas que possa ajudar essa criatividade. Serve como gatilho, né? Dá uma luz. Sim, e aí você reedita, faz a reedição, né, dessa atividade de acordo com os seus objetivos. E vocês sabem citar, assim, atividades que vocês viram que já foram muito legais, assim, que foram feitas no CISO, que vem na cabeça de vocês? Agora de bate Quero as minhas. Não, que pode ser alguma que vocês fizeram. Minhas da minha equipe, mas... Legal. E pode ser alguma que vocês já fizeram, assim, que tiveram uma resposta muito positiva, ou das crianças, ou das famílias? Eu acho que as atividades que nós sugerimos, em que davam as duas possibilidades da resposta, ser pelo CISO ou ser manual com algo que você tinha em casa, foram as atividades que foram um sucesso total, assim, de uma maneira geral. Porque você dá liberdade da cada família se adequar com o que é possível. Então a resposta é maior. Legal. E manual seria o que, assim? Que tipo de atividade que é? Até por exemplo, uma atividade de um desenho que pode ser feito. Eu lembro que durante a pandemia a gente pediu para eles desenharem o que eles veem pela janela. E daí a gente comparou durante uma conversa. Então, assim, esse desenho pode ser feito através de uma foto e depois um desenho pelo CISO, ou a foto e o desenho ser manual. Então, eu acho que quanto mais possibilidades você dá, a resposta e a devolutiva é maior. Aí você trouxe uma coisa muito interessante, essa questão de possibilidades. E eu acho que se conecta muito com um tópico que eu quero entrar, que é a questão de inclusão e acessibilidade a todos os alunos. Então, hoje a gente na escola tem uma preocupação muito grande para tornar a experiência de ensino e aprendizagem algo comum, para que todos os alunos tenham acesso a essas mesmas oportunidades de aprendizado, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre como vocês trabalham esses elementos para garantir que todos os alunos tenham essas mesmas experiências e atinjam, né, os objetivos pedagógicos que vocês desenharam inicialmente. Eu acredito que, como o CISO ele tem diversas possibilidades, eu acho que tanto essa biblioteca da comunidade CISO, então são professores do mundo inteiro, e aí você pode escolher a série e as disciplinas, elas te possibilitam muita criatividade. E aí você consegue ou criar atividades, ou pegar alguma pronta, enfim, e reeditá-la, né, de acordo com seus objetivos, trabalhar essa diferenciação com os alunos, e no próprio aplicativo você tem a possibilidade de compartilhar com um ou dois alunos, ou com a sala inteira, enfim. Então, ele facilita também nesse sentido. Eu acho que quando a gente fala de inclusão, a gente fala de diferentes ferramentas para que as crianças consigam alcançar o mesmo objetivo. E eu acho que quando a gente fala de tecnologia e um aplicativo como esse, que te dá diversas possibilidades, é uma ferramenta extra que a gente pode utilizar como diferenciação para garantir que todos cheguem lá. Então, é curioso a gente falar de inclusão pensando em tecnologia, porque na verdade a inclusão ela acontece com a nossa mediação diária. Mas eu acho que ter um aplicativo como esse, já incluído no currículo e que a gente tenha fácil acesso, é um facilitador para que a gente consiga garantir de fato. Achei bacana essa fala que você trouxe também do currículo, porque demonstra que é muito mais do que, professor, eu achei bacana esse conteúdo, vou lá utilizar. Que pode acontecer, mas existe um bastidor por trás, existe um estudo por trás, que é o estudo dentro já do currículo, antes mesmo do professor aplicar dentro de sala de aula. Existe já um plano de aula para isso. Queria que vocês contassem mais sobre essa parte de pensar no currículo e a inserção da tecnologia. Bom, o currículo de tecnologia ele é revisto sempre, né? Anualmente. E o CISO ele só veio para somar. Então, ele além de ser um facilitador, como a Aninha falou, a gente percebe que no dia a dia as professoras conseguem fazer com que os alunos aprendam de forma lúdica,
fácil, né? Os alunos trabalham de forma intuitiva também dentro do aplicativo e a gente consegue trabalhar com diversos meios, né? Mídias. Então, nesse sentido, a gente trabalha a questão de cidadania digital, questão de segurança. Então, do aplicativo, tirar foto de um funcionário, por exemplo. Ele pode tirar a foto de um funcionário, mas ele tem que pedir a permissão antes. Que né? legal isso. Então, a gente trabalha também nesse sentido. O que mais, Aninha? Eu acho que, pensando em currículo, eu acho que qualquer professor que entre na Beacon agora e que não tenha contato com o CISO, eu acho que existe uma troca muito rica entre nós, professores, de como isso vai ser realizado em sala de aula. Seja nos pequenininhos, em que o professor é que media muito mais essas fotos, seja no G5, G6, em que eles começam a ter uma autonomia maior. Então, a gente tem reuniões, sim, de até CISO ou portfólio, o que vai aparecer, como que a gente vai colocar, qual é o nosso intuito através desse aplicativo, porque quem já está na Beacon sabe como funciona, mas quando a gente pensa em currículo, tem que ser algo que quem vai chegar agora também entenda o porquê que essa escolha foi feita e como que a gente trabalha com o aplicativo. Então, eu acho que isso faz parte da nossa conversa diária. Como a gente fala de reunião pedagógica, isso aparece de vez em quando como um momento de troca. Então, eu acho que faz parte do currículo a partir do momento que a gente pensa em como isso vai aparecer para as crianças. É essencial essa fala de vocês, porque muitos dos gestores que nos escutam, eles refletem, né, sobre dar esse primeiro passo com a tecnologia, ou às vezes já deram um primeiro passo e não deu certo, né? Temos muitas situações. E escutando vocês mostra a importância do planejamento, porque você pode ter a melhor tecnologia, mas se você não tiver ali uma intencionalidade pedagógica, que foi um dos pontos que a gente citou, não adianta. Se você não tiver o preparo dos professores, uma discussão, uma reflexão do porquê utilizar, não vai dar o resultado que você espera, porque aqui nós temos citado muito o iPad, mas pode ser com computador, pode ser com outras tecnologias. Se não for estruturado, se não for bem desenvolvido, o resultado ele não vai ser competente e ao final você pode gerar outros conflitos, né? De, por exemplo, a família não ver esse resultado ou a criança não criar um projeto diferente. Então é realmente um ponto que vale refletir e principalmente dos anos iniciais, que a gente tem que ter um cuidado ainda maior com o tempo de tela. Sim, não, com certeza. Esses são pontos fundamentais que a gente trabalha também na escola e discute como equipe, né? A gente busca fazer as atividades no CISO como uma forma de registro mesmo. E como eu falei anteriormente, né? Não é só para brincar, enfim. A gente sempre tem a atividade com o intuito de o aluno aprender e a gente conseguir aprimorar essa aprendizagem da melhor forma, de acordo com as características de cada criança. E, gente, estou vendo o tempo aqui, estamos chegando na nossa parte final. Então, já quem estiver escutando a gente, só lembrando, viu? Não deixem de seguir a Se Junta, deixar o seu like também, porque é muito importante ter essa sua participação. O nome Se Junta não é à toa, então a gente quer estar sempre próximo de vocês, que esses episódios são feitos para vocês, então a gente vai ficar muito feliz de ter você na nossa página e seguindo nas redes sociais. E começando esses nossos recados finais, uma primeira parte que o pessoal pede, na verdade duas, né? É a questão do resumo do nosso papo e a questão também da pergunta surpresa. Então quem quiser já mandando no chat as perguntas surpresas, a gente vai deixar aqui anotado. Não adianta fazer cara de surpresa, ela vai aparecer. Meu Uma nome olha não é pra à toa. É surpresa mesmo. Viu? Se vocês duvidam, é surpresa mesmo. A gente só não comentou um pouquinho sobre a parte do administrador. Ah, legal. E essa parte também vai ser bacana a gente passar. Então, ó, vamos fazer o seguinte. Duda, fica à vontade de já mostrar o administrador. Ia fazer um suspense, mas então eu vou tirar o suspense, fica à vontade. Tá bom. Nessa parte, então a gente tem algumas abinhas ali em cima, um overview, classes, teachers, students, families, analytics and skills. E aí a gente consegue então cadastrar as salas ali em classes, os professores, os alunos.
a visualização das famílias. Então, os familiares que têm conta como family, a gente consegue visualizar também, tá? E aí, Dudu, uma primeira pergunta, esse painel de administrador, seria a coordenação pedagógica que tem acesso? Isso, na escola é o TI e o TE, que tem essa função de cuidar dessa parte, né? E você, como coordenadora, quais os pontos que você enxerga mais importante, assim, visualizar? As classes, né? Enfim, a gente consegue ter o acesso a todas as salas. Então, cada turma tem a sua sala. Às vezes, os professores querem ter acesso a todas as salas da série, né? Então, isso ajuda bastante. Que um consegue entrar no do outro, ver como que está sendo feito. Aqui é uma parte também que eu tirei essa foto. Ele é bem intuitivo. Então, se aqui tem as abas, se a gente vai ali nas configurações, a gente chega nessa tela, né? Eu vi que é legal de que tem dados settings. quantitativos também, Temos também. Então, eu até tirei aqui uma foto né? Que bacana. do Analytics, que a gente consegue visualizar como está sendo utilizada essa ferramenta na escola por tempo, né? Então, aqui é de abril até maio. A gente pode ver que tem muita coisa adicionada. Tá bem movimentado esse CISO, né? Pro gestor que está nos escutando, é ótimo ter uma dashboard dessa, porque daí ele consegue ver em segundos o nível de adoção. E, por exemplo, né, eu só vendo a bate-pronto esse gráfico, dá para ver que só aumenta essa participação. E qual foi o ano que vocês iniciaram com o CISO? 2020. 2020. E a gente tá quase em 250 mil atividades postadas. Fantástico. Muito legal. E é interessante também o número de visitas pelos familiares, né? Então a gente consegue acompanhar, imagino que seja muito importante. Até para vocês entenderem quais famílias visitam mais, se são os mais novos, se são os mais velhos. Entender, né, como acontece esse processo, incentivar, se for um caso de incentivar. Muito legal. Até para novas famílias, imagino que possibilita cadastrar ou coisas nesse sentido. Que legal. Não, bom saber. Então, no app do CISO, a gente tem tanto o painel de administrador, quanto de professor, quanto de aluno e também da famílias, pelo que eu entendi, correto? Isso. Eu trouxe até uma imagem aqui, que é, por exemplo, uma professora que é mãe. Então, ela é mãe, professora e tem o perfil da filha dela como student numa mesma conta. Então, você pode ir mudando ali. Então, ela tá como professora, mas ela pode mudar o perfil dela para família. Ou se ela quiser acessar o perfil da filha como estudante, é só ela clicar no nome da filha. Que demais. Então, ela não precisa, porque é um aplicativo comum, ela provavelmente ia fazer sign out, sair do aplicativo. Exato. E ter que logar com o próximo. E não precisa, ela pode deixar logado todas as possibilidades. Nossa, realmente é um super app, né? Pensaram em tudo. E a resposta da professora é positiva, assim, ela... Sim, com certeza. Ela gosta bastante. Porque aí se tiver, por exemplo, a filha dela é pequena, né? Se tiver uma atividade em que tem que postar uma foto no final de semana, ela como mãe, ela não consegue fazer isso. Ela tem que postar como aluna, né? A filha tem que postar como student. Então ela clica no student e já tira a foto, manda para atividade. E aí depois, como família, ela pode curtir essa foto, enfim, comentar. Bacana. Hoje o uso do CISO para vocês vai de qual faixa a qual faixa? De G1 a Year 2. Nossa, G1. G1 Isso. São quantos anos? Um e meio. Um e meio, né? Mas aí são as professoras que fazem, né, esse trabalho no CISO. Nasceu e já tem um cadastro no CISO, Não, muito né? legal. É muito legal Tem ver esse RG. acompanhamento. Cadastro E como vocês já fazem isso há alguns anos, né? Eu imagino que as crianças que estão na escola desde esse período, eles já têm alguns portfólios e conseguem ter essa visualização, né, do desenvolvimento ao longo dos anos. Esse eu acho que é algo fantástico. E eu acho que, assim,
tem uma pergunta final que eu gostaria de fazer. É se nesse momento da entrega do portfólio para as famílias, que vocês fazem ali no final do ano, se isso é feito em algum tipo de evento, como vocês comunicam isso? O próprio app comunica o envio desse portfólio, vocês fazem a parte, como que funciona esse processo? Na verdade, o que o professor faz? Quando gera esse relatório, né, Perfeito. esse portfólio, esse documento, ele sobe o link, né, pro Manage Back. E aí o Manage Back, ele gera um relatório desse aluno, que é o que o pai recebe. Manage Back é a plataforma institucional de vocês. Isso, do para IB. comunicação, perfeito. O relatório final sempre vai com o link do portfólio. Isso. Legal, então junto com isso, a família tem todas as outras informações, né? Exato. Inclusive o portfólio de atividades. Sim. Fantástico. É como se fosse o relatório e as provas de todo esse processo. Aham. Literalmente, né? Porque tem dia após dia de atividade. Então é bem completo. Adorei, Bianca. Gostou também? Fantástico, fantástico. Eu vou querer depois acompanhar quando eu visitar vocês na escola, dar uma olhadinha. É muito legal mesmo. Ver os alunos utilizando. E lá ver postando. Exato. Bacana. E então, né, já que estamos nessa parte final, vou trazer a pergunta, então, né, surpresa para vocês poderem pensar. Não respondam ainda, que a Bi vai trazer o resumo do nosso bate-papo. E aí depois vocês fiquem à vontade de responder. Que é uma dica de livro ou filme para se trabalhar com a educação infantil. Então, algum que seja marcante, né, na carreira de vocês, para que quem estiver escutando a gente possa ali aprender também, ter essa troca. Quem Então, sabe trabalhar com as crianças, né? exatamente. A gente tem muito professor que nos assiste. Então agora, Bi, é com você. Conta pra gente aí o resumo do nosso bate-papo. Perfeito, Yuri, muito obrigada. A conversa de hoje foi muito boa, já agradeço a presença de vocês, foi muito especial conversar com ambas. E hoje a gente teve uma conversa muito interessante sobre esse super app que é o Seesaw, né? Então, a gente trouxe sobre como o aplicativo originalmente, ele tem um papel de portfólio e documentação de atividades, mas a gente viu ao longo do encontro que não é simplesmente a criação de um portfólio estático, né? Ele traz muitas possibilidades, inclusive para que todos os alunos tenham acesso, né, e atinjam esses objetivos educacionais. Então é um aplicativo que pode ser usado por todos, ele é muito fácil de ser utilizado, né, tanto por parte da Aninha como professora, Duda como coordenação e administradora, mas também pelas famílias e pelos próprios alunos. Então essa interação é muito legal. E, além disso, a gente também falou sobre as possibilidades de atividades, né? Então, como a gente está vendo, inclusive, ali na tela, que é uma atividade desplugada, né? Isso. Foram utilizadas cartinhas, mas tivemos o registro fotográfico. E quem fez o registro foi o aluno. Foi fantástico! Por isso que aparece o chão, a mesa. Ah, Às vezes aparece tênis. legal! E é uma forma muito interessante do aluno entender o seu próprio desenvolvimento daqui muitos anos, quem sabe, ele acessar todo esse documento e entender, né, e ter essas boas lembranças dessa época muito especial da nossa vida, que são esses primeiros anos, né, na escola. Então, pessoal, as crianças do ensino infantil e comecinho dos anos iniciais. Demais. Queria escutar vocês, o que vocês acharam desse resumo, se querem complementar com algo daí, fiquem à vontade. Não, obrigada, Bianca, por ter recebido por nós. Se deixar, a gente vai ficar falando. Ah, que bom. Coisa de professor, né? A gente gosta de falar. Se deixar. Excelente resumo mesmo, Bi. Obrigado por compartilhar. E queria agora escutar primeiro Duda, depois a Aninha. Duda, qual a sua indicação, né, de filme, livro, que para quem quer aprender mais sobre educação infantil, que você pode compartilhar com a gente? Bom, eu como tecnologia educacional, eu vou indicar um livro de programação para crianças, Legal. que ele tem a versão em português e em inglês, mas é uma série de livros. Acho que traduzidos para o Brasil temos 2, se eu não me engano, que é uma coleção que se chama Olá, Ruby. É uma aventura pela programação.
Então, ele é bem lúdico e eu acho que dá essa base para as crianças entenderem um pouquinho de pensamento computacional. Adorei sua dica, até me lembrou, Bi, se quiser comentar mais, porque existe um livro da Apple, não necessariamente para educação infantil, mas para anos iniciais, que trabalha programação e tem atividades plugadas, né? Perfeito. Eu sou completamente fã dessa coleção que você trouxe, então é de fato muito interessante. A gente vê como esses primeiros passos podem ser dados, né, no mundo do pensamento computacional, da lógica e da programação. E não é algo que apenas desenvolvedores, Sim. na graduação, pessoas super bem adultas desenvolvem, então é muito legal. E comentando um pouquinho sobre essa coleção que o Yuri trouxe, fica a dica para todo mundo que a coleção Programação para Todos da Apple está disponível de forma gratuita no aplicativo Livros. Então, todo mundo pode baixar, conhecer um pouquinho. A gente tem um currículo super completo que vai desde os anos iniciais até o ensino médio, né? Então, ele passa por todos esses estágios com atividades desplugadas, atividades utilizando o iPad, é bem interessante. Inclusive, vocês devem encontrar também um episódio do podcast que é tratado sobre um outro aplicativo de programação que é muito legal, né, Yuri, que é o CodeSpark. Exatamente, vai ser lançado em breve, ou já lançou, não sei, nunca saberemos, brincadeira. Mas quem acompanha a gente vai saber desses resultados, que é o CodeSpark, né, que faz parte desse número de super apps, né, que a gente está compartilhando. Então, estão todos convidados a escutar. Agora, Aninha, qual é a sua super dica? Primeiro que esse tipo de pergunta dá pane no sistema, né? Parece que, qual a sua música favorita? Não sei escolher. Mas o livro que me bateu de bate-pronto foi o da Eva Furnari, que é o Não Confunda. Porque eu acho que ele é de fácil memorização e a criança se sente leitora ao recontar toda a história para os amigos. Então, tem rimas, é um livro engraçado. Então, eu acho que é um livro gostoso para educação infantil. Ótima dica. Legal, hein? A gente já tem muito material para consumir depois aqui do nosso papo. E queria deixar também só um espaço para vocês, né, de recados finais. Do lado da Se Junta, né, a gente agradece muito a participação de vocês. Agradece também a Bic School por ter liberado vocês para estar aqui nesse bate-papo com a gente. E, Ana, se quiser começar, deixar algum recado, alguma mensagem, Não, eu fica à queria vontade. agradecer pelo convite. Eu acho que toda a troca ela é rica. Então, que gostoso estar aqui. E obrigada, Duda, pelo convite também. Legal. Duda, fica à vontade. Também agradeço. Acho que foi um bate-papo super gostoso. E estamos abertos para quem quiser tirar dúvida, enfim, né? É só passar o nosso contato e agradecer mais uma vez. Foi ótimo. Obrigada, gente. Agradeço muito também. Foi um prazer conhecer vocês. Não conhecia vocês pessoalmente, né? Então foi muito prazer. Obrigada, de verdade, pela conversa. É isso, foi ótimo receber vocês. Bianca, obrigado também pela parceria aqui na bancada. E agradeço quem nos acompanhou até o final desse nosso bate-papo. Espero que vocês tenham aprendido da mesma forma que eu aprendi muito aqui nos anos iniciais, educação infantil e o quanto que o Epsi só pode nos apoiar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Te vejo também no próximo Se Junta Cast. E até mais. Tchau, tchau. Tchau!